que nos atentamos sempre para o nosso Senhor. A nação pecaminosa que é descrita aqui no começo de Isaías, né? Que virou Israel justamente a escolhida para ser sacerdote entre as nações. Isaías 1, de 1 a 9, né? Ao ler nós percebemos, e tem como exemplo aqui Isaías 1:4, que diz: ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Em Isaías 1, de 10 a 17, temos condenado o culto dos hipócritas, né? Em Isaías 1, de 10 a 17, temos um exemplo, por exemplo, de Isaías 1, 17. Isaías 1, né, de 10 a 17. Porém, o versículo 17 é muito interessante, que ele diz: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito dos órfãos, pleitei a causa das viúvas. Porque naquela correlação com Sodoma e Gomorra, as pessoas tendem até os dias de hoje a levar sempre para o lado de condutas, né, de pessoas humanas no sentido mais do corpo, ligado muito ao corpo, né, e não à opressão, o orgulho, a vaidade, né, a forma de obter, de sobressair sobre o outro, né, de uma forma a um ser miserável, né, e o outro ser bem-sucedido. E isso naqueles dias também era muito latente. Então nós temos o condenado, né, o culto dos hipócritas, né, que faziam sacrifícios, né, e derramamento de sangue, e achando que isso somente ia ser suficiente. E nós temos o convite da graça em Isaías 1, de 18 a 21, que diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que o vosso pecado sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. E nós temos agora o julgamento e a redenção de Israel em Isaías 1, né, do versículo 21 ao 31. E nós temos um exemplo aqui que eu destaco, para não ler o texto todo, Isaías 1, 26, e diz: restituirei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel, porque até então os juízes, né, que eram, o Senhor falava com eles e eles falavam com o povo. E agora o povo, né, chega um momento lá em Samuel, 1 Samuel 8, que eles exigem um rei sobre eles, e agora tem esse relato aqui, né, de restituição, o julgamento de redenção de Judá e de Jerusalém. Agora nós temos a glória futura, né, de Israel espiritual. Em Isaías 2, de 1 a 5, destaco aqui o versículo 4, que diz: ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as tuas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras.
uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, a vontade, né, de que a glória de Israel fosse restaurada e Israel espiritualmente agora não mais fazendo guerra contra outras nações, mas acredito que o Senhor tinha o intuito que Israel fosse sacerdote, né, entre as nações. E a glória futura de Israel espiritual a gente percebe, e ele abate, né? Fala muito agora no abatimento do orgulho dos homens, em Isaías 2, de 6 a 22, porém Isaías 2:17 nós podemos pegar aqui como uma parte que o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá descoberto as suas vergonhas. Então aqui no 2:17, não, desculpa. No 2:17 diz: a arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Então, nós percebemos que os homens, né, eles vão se exaltando no processo ali do êxodo até Israel se sobrepor como nação, e aí eles pedem para que tenha um rei sobre eles, e o homem sempre nessa arrogância, né, nessa forma de oprimir os que são tidos como menores, e aqui ele deixa, né, claro que a arrogância dos homens será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Então esse é o capítulo 2, versículo 17, diferente do que eu li, que era o 3:17, né? Que também tem uma correlação, mas essa daqui é o que eu queria colocar, porque sempre ao falar, né, sobre esses profetas, e ele profetizava muito nos tempos, né, muitas coisas que aconteceram nos tempos mesmo de Jerusalém e Judá, lá no Antigo Testamento, lá naquela nova história. Mas também você vê que são coisas, né, são erros cometidos até nos dias de hoje. E a palavra, sim, vale para os dias de hoje devido, né, a essa prepotência do homem, essa arrogância, né, e essa falta de voltar, né, para o Senhor. O julgamento de Judá de Jerusalém, né, nós temos aqui transcrito em Isaías 3, de 1 a 15, e tem como exemplo aqui Isaías 3:8, que diz, né, porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto as suas línguas e a sua obra são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. Então eles se voltaram, né, de certa forma, contra o Senhor. O homem, no momento de opróbrio, né, um momento de angústia ali, ele se volta para o Senhor. Mas quando há conforto e ele sobrepoja, né, então ele acha que não há mais a necessidade do Senhor. E facilmente ele é iludido, né, pelo que o mundo pode oferecer, e ele esquece do Senhor. Claro que somos falhos, mas temos que sempre estar atentos a voltar, né, nossos olhos para o Senhor. Então aqui narra um momento histórico, né, que essas nações se corrompem e se perdem, né, perdem o seu posto, que seria o de ser sacerdote entre as nações. E nós temos o julgamento das filhas de Sião, transcrito em Isaías 3:16 a 26, né? E eu pego como referência Isaías 3:26, que diz: as suas portas chorarão e estarão de luto, Sião desolada se assentará em terras. Então a gente vê aqui vários relatos, né, do que aconteceria com tanto Jerusalém como Judá. Na história nós vemos que é levada cativa, né, para a Babilônia, seus povos, e tudo em decorrência de, primeiro,
se levantar contra o Senhor várias vezes, depois exigir um rei sobre eles, que não era talvez o melhor, e depois se ensoberbecessem, né, e se prostituírem com outros deuses e com outros povos, a ponto de esquecerem totalmente do Senhor e virar ao próprio deles mesmos, né? Então sempre temos que pedir para que estarmos atentos, né, para o Senhor e pedir para que Ele não nos deixe, né, que viramos ao próprio de nós mesmos, o que é muito fácil de acontecer, né, pela nossa falha e pela nossa natureza, né, de orgulho e de ingratidão. É muito fácil, né, que caiamos nesse problema. O reinado do Rei Novo do Senhor, em Isaías 4, de 1 a 6, tem um versículo muito interessante e que é muito interpretado às vezes de uma forma equivocada, né? Mas é interessante porque ele remete sim aos tempos de hoje. Por exemplo, no capítulo 4, né, começa com o versículo 1 dizendo que 7 mulheres naquele dia lançaram mão de um homem, dizendo: nós mesmos do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira o nosso próprio. Eu destaco aqui o versículo 2, né? Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, o orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. E nós vemos que durante esse processo Israel é levado cativo, né, na história, juntamente com né, o seu povo, quer dizer, tanto Jerusalém como Judá, e depois futuramente é restaurado e retorna o povo, né, e aquele povo que volta, eles era como se eles revessem, né, a beleza de que eram quando eram povos livres e tal. Então, quer dizer, às vezes nós perdemos essa referência, essa gratidão, e ao perder nossa liberdade, aí nós atentamos, né, por quanto éramos felizes e não dávamos, né, o devido valor. E isso acontece, né, na história de Israel. E aqui a gente liga muito essa primeira versículo, né, falando das mulheres que, né, lançaram mão de um homem, né, dizendo: nós mesmos, nossos próprios pão nos sustentarão. Quer dizer, os dias de hoje as mulheres tornaram muito independente e tal. Então eles ligam muito esse fato à forma como é profetizada, né, por Isaías, mas é a demonstração, né, muito da evolução mesmo, né, e essa evolução ela não me permite abrir aqui um pensamento pessoal, um julgamento, mas uma reflexão, né, até que ponto essa evolução ela é interessante, né, para a sociedade, uma vez que quando as famílias, né, tinham as mulheres às vezes cuidando dos filhos e os homens trabalhando, né, e buscando sustento para a família, talvez nós tínhamos uma sociedade um pouco melhor, menos consumista, né, um pouco mais contundente. Então é uma reflexão aí, mas não só esse ponto, como todos os pontos a nível de evolução, né, eles devem ser refletidos, né, de um ângulo a tirarmos, né, algumas conclusões. E isso aconteceu com Israel em todos os sentidos, né, no sentido da independência, das conquistas, da forma de comportamento. Tudo mudou ao longo dos anos e perdeu essa conexão, né, com o Senhor, porque quando você evolui, né, a ponto de às vezes não sentir mais necessidade de ter, né, sobre você um Senhor, um Deus no qual você teme. E agora nós temos a parábola da vinha má, em Isaías 5, de 1 a 17, que exemplifica, né, o que o Senhor esperava de Israel, mas também sua decepção.
um exemplo em Isaías 5:7, onde nós percebemos, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejo que exercem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Então, quer dizer, o que o Senhor esperava, né, que Israel fosse, que é um sacerdote perante as nações, e o que Israel se tornou, que essa parábola da vinha, né, vem falando sobre, né, esperava-se uma vinha boa e transformou-se em uma vinha má. Então, eu estou resumindo os textos lidos, né, para não ficar muito extenso, mas você pode fazer a leitura, né, e aqui eu te dou uma ideia do que é colocado, né, nesses textos. E, inclusive, na continuidade desse capítulo 5, né, nós temos os ais contra os perversos, Isaías 5, de 8 a 30, e eu tirei aqui dois versículos, que é o 8, que diz: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores do meio da terra. Né? Você vê falando muito sobre a ambição, né? Essa procura desenfreada pelo o que a gente nunca se farta. Né? E o 13 que diz: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a multidão se secará de sede. Então, fala do momento histórico. E esse versículo 13 é a comprovação, né, do que eu disse, que mostra o povo, quando o povo foi levado cativo, né, por Babilônia, nesse período lá da história lá atrás, mostrando que o povo se afastou, né, do Senhor. E como lá no Egito, ao afastar do Senhor, foi levado por José, fica ali confortavelmente, né, no Egito e esquece do Senhor e acaba mesmo se multiplicando, virando escravo. O Senhor retira-os, leva pelo êxodo, passa por todo esse momento de admoestação, né, de educação. Se levanta o sacerdote, né, para trazer a conduta das coisas, a luz das coisas como o Senhor gostaria, os juízes para julgar. Chega um certo momento que Israel vem pedir, né, um rei sobre eles. Esse rei é colocado sobre eles. O Senhor fala o que esse rei faria, e nós vemos que lá em Samuel 8, né? 1 Samuel 8, o Senhor descreve o que o rei faria com o povo, mais ou menos o que os governos fazem, né, até os dias de hoje. E aqui nós vemos mostrando, né, que o povo foi levado cativo, se perdeu justamente pelos seus maus desígnios do coração. E então que nós tenhamos, né, sempre o Senhor como nosso Deus e sempre estejamos, né, atentos para Ele, porque essas profecias tanto valeu para o que foi acontecendo ao longo da história, mas também vale para os dias de hoje, né, como podemos nos perder ao não ter, né, nossa conexão com o nosso Senhor. Amém?